Uma vez mais, boa noite. É sempre um prazer para mim estar aqui convosco, a abrir a palavra de Deus e a tirar dela ensinamento para nós. E hoje gostava de vos falar de algo que, se não é isto que nos faz sentir especiais, valorizados, privilegiados, não sei o que é que poderá. Eu quero-vos falar tanto para aqueles que ainda não conhecem o Senhor como o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não só para esses, mas também para aqueles que já o conhecem. Gostava de falar para os dois grupos de pessoas. Aqueles que não são salvos ainda, que ainda não tiveram esta experiência da salvação, para que compreendam aquilo que estão a perder, e aqueles que já são salvos, que já viveram esta experiência e vivem esta experiência, possam valorizar, possam compreender o quão especiais são. Infelizmente, o ser humano gasta milhares de euros. Pessoas gastam milhares ou até milhões de euros para ter experiências. Por exemplo, há pessoas que, quando houver viagens comerciais à Lua ou a Marte, irão certamente pagar centenas de milhares de euros ou milhões de euros para ter uma experiência. E a maior experiência que o ser humano pode experimentar, passa a redundância, é gratuita. É gratuita para quem desfruta dela, mas como diziam, penso que era o irmão Sobral, quando lhe perguntavam quanto é que custava, ele dizia, é gratuito, mas alguém teve de pagar. E a salvação da qual nós beneficiamos também é algo gratuito, é só aceitar, mas alguém teve de pagar. E esta salvação o título é muito melhor do que merecíamos e muito melhor do que esperávamos. E gostava de meditar convosco, começar por meditar convosco em três pensamentos. Que muitas vezes se compreende mal. Nós podemos compreender mal aquilo de que necessitamos ser salvos, como ser salvo, e também os resultados, as consequências de ser salvo. E quero falar rapidamente de três experiências que nós lemos, três situações que nós lemos na Palavra de Deus. Quando o carcereiro de Filipos perguntou aquela frase extraordinária, que é necessário que eu faça para ser salvo, e dou graças por este homem que estava mais preocupado em fazer uma boa pergunta do que nas respostas, porque muitas vezes o caminho para encontrar boas respostas é fazer boas perguntas. Ele, de facto, fez uma boa pergunta, mas eu não sei ao certo o que é ia na cabeça daquele homem. Eu não sei se na cabeça daquele homem ia, quando ele fala de ser salvo, em Atos 16:31, eu não sei se ele estaria a pensar em ser salvo, a salvação da sua alma. Possivelmente ele estaria até a pensar, como é que eu me vou safar disto? As portas estão escancaradas, os prisioneiros vão todos fugir, ele queria matar-se. Então, ele perguntou o que é necessário que eu faça para me salvar. Mas reparem que Deus deu-lhe muito mais do que aquilo que ele esperava. E isto vai ser o tema transversal a esta mensagem. Deus deu ao carcereiro de Filipos muito mais do que aquilo que ele pensava. Ele se calhar pensava, como é que eu me vou livrar disto? E Paulo fala-lhe da vida eterna. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Por vezes também se compreende mal, e esta é a grande tragédia do ser humano, não compreende como é que pode ser salvo. E o caso de Naamã é paradigmático. Não é? Ele pensava que o profeta ia chegar, ia pôr-se em pé, invocar o nome do Senhor, passar a mão sobre o lugar com lepra e restauraria a sua saúde. Era isto que ele pensava. E não era. Ele nem sequer veio o profeta, veio o Geazi, não lhe disse nada do que ele esperaria. E o ser humano também pensa que se pode reconciliar com Deus à sua própria maneira. Mas Deus tem uma forma própria de o homem se reconciliar com Deus. Não é aquele que ofende que vai determinar como é que se restaura a relação, mas sim o ofendido. E neste caso, Deus é que estabeleceu os termos como o ser humano se pode reconciliar com Deus. E também muitas vezes as pessoas compreendem mal aquilo que resulta de ser salvo. Provavelmente se lembram da história do filho pródigo, que ele
quando estava lá junto aos porcos, pensava, eu vou ter com o meu pai e vou pedir-lhe, vou pedir perdão, pai, perdoa-me, pequei contra o céu e contra ti, e faz-me como um dos teus jornaleiros. Felizmente, o pai nem sequer o deixou chegar a essa parte, porque para ele isto já era bom. Para ele já era bom ser como um dos teus jornaleiros. Mas reparem como o pai do filho pródigo, e no nosso caso, Deus tem para nós muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Portanto, a salvação é muito mais e melhor do que merecíamos, mas também muito mais e melhor do que esperaríamos. E a palavra de Deus, eu não vou ter tempo para estar a folhear cada uma destas passagens, senão demoraria muito mais tempo, mas podem lê-las aqui. Não fiz edição de texto de forma a deturpar, creio eu, a deturpar o sentido da passagem. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Nunca passou pela cabeça do homem semelhante plano, semelhante dádiva ao homem. Todas as religiões que nós conhecemos, o homem tem de fazer muita coisa para se chegar a Deus. E mesmo assim não vai ter a certeza de que fez o suficiente. Mas a religião, não criada pelos homens, mas quando digo religião, a forma de religar o ser humano com Deus é algo completamente diferente. É algo muito mais e melhor do que aquilo que o ser humano pudesse, nas suas melhores imaginações, idealizar. Eu gosto particularmente desta passagem. Deus é poderoso para fazer, reparem bem nos superlativos, tudo muito mais, abundantemente, além. Eu não sei se isto, em termos de português, está muito correto, mas é mesmo o superlativo dos superlativos dos superlativos. Tudo muito mais abundantemente, além daquilo que podemos ou pensamos. É quase como quando as crianças dizem mais, melhor, bem. Que está mal, não é? É mais, é melhor, está bem. Aqui é quase isso. Mas Deus põe superlativo em cima de superlativo. É realmente muito mais do que aquilo que nós pudéssemos imaginar. E nesta passagem extraordinária nós vemos que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O problema do ser humano é que não quer as bênçãos espirituais, quer o já e o agora. Troca todas as bênçãos espirituais por bolotas. Como o filho pródigo percebeu que não era o melhor para ele. E nós temos também esta passagem extraordinária de Romanos 8:32, aquele que nem seu próprio filho poupou, como não nos não dará também com ele todas as coisas. E eu quero que cada um de nós entenda isto. Mesmo o crente mais humilde é mais realizado, mais bem-aventurado, mais feliz do que qualquer homem à face da terra, mesmo mais do que o mais bem-sucedido empresário ou o homem mais poderoso à face da terra. Muito mais. Eu costumo dizer que aquilo que nós temos em Cristo é muito mais do que, e atenção, que isto é uma coisa altamente improvável. Alguém ganhar o Euromilhões uma vez na vida é algo, mesmo uma hipótese, em milhões. As probabilidades é 1 em 100 e tal milhões. Mas o ser humano que está reconciliado com Deus, está salvo pela graça de Deus, é mais bem-aventurado do que aquele que ganhasse, se fosse possível, ganhasse o Euromilhões todas as semanas, 2 vezes por semana, para o resto da vida. Muito mais. Porque esse dinheiro fica cá. E aquilo que tem é muito mais do que isso. Aquilo que tem em Cristo. O ser humano mais bem-sucedido à face da Terra, se perguntássemos às pessoas, aos entendidos, quem é o ser humano mais bem-sucedido, serão aqueles mais ricos, que já não é o Bill Gates, já não é o chefe da Microsoft, já não é o Jeff Bezos, o chefe da Amazon, é agora o Elon Musk. O Elon Musk é o da Tesla e do SpaceX, está a tratar de fazer viagens a Marte e à Lua, essas coisas. Esses homens são muito bem-sucedidos do ponto de vista humano, do ponto de vista financeiro. Porque mesmo do ponto de vista humano, eu não sei qual o estado espiritual deles, mas duvido, pela vida que vivem, que estejam reconciliados com Deus, porque se estivessem reconciliados com Deus, certamente teriam uma maneira de viver bem diferente, teriam um foco bem diferente.
Mas estes dois homens divorciaram-se já e estão com outras mulheres. Portanto, nem sequer em algo tão básico das suas vidas como o casamento conseguiram dar certo. Portanto, não, podem ser bem-sucedidos do ponto de vista financeiro, mas nem sequer do ponto de vista humano. E do ponto de vista espiritual são falhados, enquanto não conhecerem o seu estado, o seu estado de necessidade perante Deus e voltarem-se para Deus e aceitarem esta tão grande salvação. Por vezes nós ouvimos pessoas, e se calhar nós também, por vezes perguntamos isto a Deus, e vemos até os salmistas, o salmista no Salmo 42, penso eu, a clamar a Deus. Né? Basicamente, porque é que permites que isto me aconteça? Desabafar com Deus, no fundo. Então, há uma história, não sei de onde é que vem esta história, mas lembro de ter lido já há bastante tempo, de um recém-convertido, que alguém foi dar com ele sozinho, a orar em voz alta. Ó Deus, porquê eu? Porquê a mim? Como é que tu fizeste com que isto me acontecesse? E há um crente mais experiente, abeirou-se dele, preocupado, olha, lá está, este recém-convertido está a passar por uma tribulação, está a passar por uma situação difícil, e eu vou-lhe tentar, pela graça de Deus, consolá-lo para que ele perceba que Deus está com ele mesmo no meio das dificuldades. Então perguntou-lhe, então, o que se passa? É este tal que estava a clamar, que estava a orar, em voz alta, e a dizer a Deus, porquê eu? E este recém-convertido, que estava a dizer estas palavras, disse, eu estou a ler a palavra de Deus. E quanto mais leio a palavra de Deus, a minha reação é, oh Deus, porquê eu? Porquê a mim? O que é que eu fiz para merecer isto? Esta atitude que nós devemos ter, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das tribulações, devemos ser capazes não de dizer, ó Deus, porquê a mim? Porquê é que permitiste que este mal me acontecesse? Mas sim, ó Deus, porquê o que é que eu fiz para merecer tudo isto? De facto, nós não fizemos nada para merecer aquilo que Deus nos dá. Mas Deus permitiu que isto nos acontecesse e vamos dar graças a Deus por isso. Então vamos ver algumas destas, todas as bênçãos espirituais que temos em Cristo, que resultam da salvação que temos em Cristo. E a primeira, isto são várias, algumas delas eu não vou poder dar tanto detalhe. Nós na semana passada, pela graça de Deus, pudemos ouvir o nosso irmão Peter falar de algumas destas, e ele falou de uma forma muito mais profunda. Eu vou falar de uma maneira, não quero que seja superficial, mas vou ler as passagens e não estragar com muitas palavras minhas. Nós, em primeiro lugar, estamos intimamente ligados com Deus. Temos uma ligação muito próxima com Deus, uma ligação muito íntima. E há pessoas que se prezam, ficam contentes por conhecer alguém famoso, ou alguém que conhece alguém famoso, ou ter connections, né? Ter ligações, ter pessoas conhecer pessoas nos lugares certos. E nós conhecemos alguém no lugar certo. Nós, se formos a ver, há passagens que dizem que o crente está no Pai, o Pai está no crente, o crente está no Filho, o Filho está no crente, o crente está no Espírito Santo e o Espírito Santo está no crente. E vamos ver estas 6 ligações íntimas que nós temos. Atenção que aqui não é a expressão que está ali, não é, está em. Nós estamos em Deus do Pai. E quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz a igreja de Tessalonicenses em Deus do Pai. Nós estamos em Deus do Pai. Na segunda aos Tessalonicenses também em Deus nosso Pai. Em completo contraste com aqueles a quem o Senhor teve de dizer, vós tendes por pai ao diabo. E Paulo disse a Elimas, ó filho do diabo. Deus o Pai está em nós. Certamente conhece esta passagem, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Portanto, Deus também está em nós. Em contraste com Judas, que quem é que estava nele? Satanás. Não queremos nenhum de nós, espero que não seja o caso de nenhum, quem isto possa acontecer. Sabemos o fim trágico dele. Nós estamos em Cristo, e esta expressão em Cristo aparece nas epístolas de Paulo mais de 100 vezes. Extraordinário. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo.
seria um estudo para várias horas sobre esta expressão. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, entre tantas outras passagens. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz aos fiéis em Cristo Jesus. E Paulo e Timóteo escrevem aos Filipenses, dizendo aos santos em Cristo Jesus. São apenas algumas das expressões que nós lemos em Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo também está em nós. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que Cristo esteja em nós. E esta passagem extraordinária, em que o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós. E também esta passagem de Colossenses diz Cristo em vós. Como vem, nós estamos no Pai, o Pai está em nós, nós estamos no Filho, o Filho está em nós e falta agora no Espírito. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. E o Espírito Santo em nós. O crente, nesta presente dispensação, tem o privilégio e também a responsabilidade de ter o Espírito Santo permanentemente. No outro tempo, o Espírito Santo não fazia. O Espírito entrava e saía. Então nós vemos aqui também, nesta passagem, que o Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado. E nesta outra passagem, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito Santo habita em vós. E agora, atenção, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, estamos intimamente ligados. Estamos ligados com o Criador dos céus e da terra. Queremos alguém íntimo. Melhor do que isto? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. O Espírito Santo habita em vós. E provavelmente, com mais tempo de estudo, nós poderemos encontrar mais passagens relacionadas com estas. Agora, esta que é consoladora. Todos os nossos pecados estão perdoados. Todos os nossos pecados passados, presentes e futuros estão cobertos. Toda a condenação é removida para sempre, o que nos dá paz com Deus. Nós desta forma, podemos viver de uma forma tranquila, sem estar sempre a olhar por trás do ombro. Se vem alguém atrás de nós, se há alguma dívida que esteja por pagar, se há algum pecado que ainda não tenhamos confessado e que esteja por perdoar. Imaginem o que é alguém viver preso a uma religião que não deixa ser livre. Não é o caso connosco. O caso connosco, não por religião, mas por quem nos religou com Deus. Lemos esta passagem que nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. E o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E esta passagem também quer dizer o seguinte: o facto dos nossos pecados estarem todos perdoados não deve levar de maneira nenhuma a pensar, está tudo perdoado, então deixa-me viver à vontade. Eu não entendo como é que alguém pode ter essa maneira de pensar. Alguém verdadeiramente salvo pela graça de Deus e que compreende o que é a graça de Deus, possa agora querer viver de uma forma, viver para o pecado, sabendo que foi o pecado que levou o Senhor Jesus Cristo à cruz. Não faz sentido. Isso é uma ilustração que eu li a algures e que acho bastante interessante. Isto é quase como alguém que ganha uma cirrose devido a beber muito vinho, ganha uma cirrose, o seu fígado fica desfeito, precisa levar um fígado novo, tem a felicidade de arranjar um fígado compatível, leva um fígado novo e a sua atitude a seguir é voltar a beber, voltar à vida antiga. Teve uma nova oportunidade e volta à vida de antigamente. E eu não vou dizer como Natan disse, tu és esse homem, mas digo ao Paulo Daniel, quantas vezes tu és esse homem? E não é certamente, não foi para isto. O Senhor Jesus Cristo podia dizer assim, não foi para isto. Às vezes nós dizemos assim, não foi para isto que eu vim aqui. E o Senhor Jesus Cristo também podia dizer, não foi para isto que eu morri por ti. Foi para isto.
Claro que o Senhor, se pudesse arrepender do que fez devido aos pecados que nós cometemos, teria muito por onde fazê-lo. Mas, não, mas ele fê-lo, deu a sua vida por nós, mesmo sabendo daquilo que nós íamos fazer, que é ainda mais extraordinário. Nós temos a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, temos a remissão dos pecados e, cuidado, quem não aceitar, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Nós também somos redimidos, porque o crente é comprado e resgatado do mercado de escravos do pecado. O Senhor Jesus Cristo foi lá e disse: eu quero comprar-te. Eu quero pagar o dinheiro, o preço da tua redenção. E mesmo não merecendo nós nada, mesmo sendo nós o pior dos escravos que lá estavam. Imaginem o que é alguém dar uma fortuna absolutamente milionária por um escravo velho, aleijado, e sem qualquer coisa boa, inapto para o trabalho. E vem alguém e dá uma soma astronómica para garantir que mais ninguém o levava. Foi isso que aconteceu connosco. Nós não merecemos nada, não valíamos nada, e ainda assim o Senhor deu tudo. Deu o seu sangue, deu a sua vida. Então nós temos aqui esta passagem sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E mesmo o nosso corpo será redimido. A redenção do nosso corpo. E nós temos agora nós somos justificados. E mais justificados é mais do que não sermos condenados, nós somos hoje, nós os crentes, somos vistos como justos aos olhos de Deus. Como se nunca tivéssemos pecado. E há aqui 4 facetas da justificação. Há Deus, que é de onde provém a justificação, a graça, que é o princípio pelo qual a justificação é feita, o meio, a fé, e a base, que é o sangue de Cristo. E nós temos passagens para cada uma destas. Justificados por Deus, pela graça, pela fé e pelo sangue de Cristo. Então, muito rapidamente, que Deus justificou. É Deus quem o justifica. E tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Somos justificados pela graça, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, novamente justificados pela sua graça, e também somos justificados pela fé. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta passagem extraordinária de Romanos 3, em que concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E, por fim, somos justificados pelo sangue de Cristo. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. E pela fé, somos justificados pela fé, e também esta passagem. Então, temos aqui 4 facetas da nossa justificação. Nossa, fomos os beneficiários, mas é Deus quem os justifica, como lemos há pouco. Também somos santificados. É extraordinário que isto é escrito aos últimos candidatos a serem considerados santos, não é? À Igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados, chamados santos. Santos não por serem melhores do que de quaisquer outros, realmente é fácil malhar, por assim dizer, nos coríntios, porque realmente não eram, estavam longe de ser a igreja perfeita, mas será que eu sou muito melhor do que eles? Provavelmente não. Mas o Senhor vê-nos santificados. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. E o Senhor Jesus Cristo foi feito para nós santificação. Também como consequência da nossa salvação, nós estamos livres agora da condenação do inferno. E se não houvesse mais nada, isto já era bom o suficiente.
sabermos que, partindo deste mundo, não vamos para uma condenação, para a condenação do inferno, já seria motivo suficiente para nós agradecermos a Deus cada dia. Mas é muito mais do que isto. A salvação é muito mais do que não ir para o inferno. Agora, nenhuma condenação há, mas quem não crê já está condenado. Não é será, já está condenado. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Então, tem esta condenação quem rejeita esta tão grande salvação. O apóstolo diz, e é daí que vem esta expressão, tão grande salvação, o apóstolo diz aos Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não há escape para quem rejeita, para quem faz pouco, para quem negligencia esta tão grande salvação. Nós também somos reconciliados com Deus. Com base nos méritos de Cristo, o crente tem uma eterna e perfeita paz com Deus. Temos esta passagem que diz que nos reconciliou consigo mesmo. Tudo isto provém de Deus. É Deus que faz tudo isto. Deus é que proporcionou tudo isto para que nós agora pudéssemos ser reconciliados com Deus. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, agora o nosso dever, a nossa reação perante isto, deve ser o quê? Ok, estou salvo, estou despachado, estou safo, agora olhe só para mim. Não, pôs em nós a palavra da reconciliação. No momento da nossa conversão, fomos também... ainda são outras passagens sobre a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus e agora éramos estranhos, inimigos, mas agora vos reconciliou. E no momento da nossa conversão, fomos selados com o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo habitando em nós. E isto deve levar-nos a quê? Não entristeçais o Espírito. O facto de nós sabermos que estamos selados deve levar-nos a não fazer algo que entristeça o Espírito Santo. Nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Temos a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Novamente, sendo justificados pela sua graça, somos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E novamente a vida eterna, mas aquele que não crê, não terá a vida eterna, mas aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Temos paz. Temos paz com Deus, temos a paz de Deus, temos primeiro paz com Deus, não vivemos mais em sobressalto a cada dia. Será que Deus está chateado comigo? Será que Deus me vai castigar por causa disto? Não, temos paz com Deus. E depois podemos ter a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Ou seja, uma paz que o mundo não entende. Como é que aquela pessoa pode estar em paz no meio desta situação? A paz de Deus para a qual fostes chamados domine os vossos corações. E também temos paz. Temos o Deus de paz. O Deus de paz estará convosco, como ele diz em Filipenses 4, o apóstolo. Nós também somos libertos das mãos de Satanás, que outrora nos oprimia, outrora nos prendia, outrora nós vivíamos debaixo do seu jugo, agora não. Estamos livres do poder das trevas, do domínio do Deus deste século, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós temos também esta passagem que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aqueles que não foram libertos das mãos de Satanás, estão neste estado. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mesmo as pessoas mais inteligentes, consideradas os mais inteligentes, mais instruídas, rejeitam a Deus. Porquê? Por causa do Deus deste século que os aprisiona. E
Também, noutro tempo andámos, segundo o curso deste mundo, e éramos filhos da ira, mas agora não somos. E somos transportados, somos transferidos para o reino do Filho do seu amor. Com a salvação, o crente é introduzido e firmado no reino do Filho de Deus. A palavra transportou sugere que é retirado da esfera da influência e é agora colocado baixo da influência de Deus. Esta é a maior transferência. Alguns podem dizer a maior transferência da história, nem sei quem foi, mas de futebolista, de se calhar centenas de milhões de euros. Mas isso não é a maior transferência que pode acontecer. Nós conversávamos há uns 3 ou 4 anos, quando o Cristiano Ronaldo foi transferido do Real Madrid para a Juventus, e não sei se sabem, uma irmã do Cristiano Ronaldo tem alguma ligação a algumas igrejas evangélicas, não sei ao certo o estado espiritual dela, mas até chegou a ouvir algumas mensagens, sei que chegou a ouvir algumas mensagens da igreja em Quinta do Conde, e seria bom se eu pudesse ser influenciado positivamente pelo Evangelho, se pudesse crer na palavra da salvação. E essa seria a maior transferência da vida dele. Não seria nem do Sporting para o Manchester United, do Manchester United para o Real Madrid, para a Juventus, para o Manchester United de outra vez. Não seria essa a maior transferência da vida dele. A maior transferência que pode acontecer na vida de alguém é da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. E ele nos chama para o seu reino e glória. E nós somos batizados no corpo de Cristo. Batizados no corpo de Cristo. Todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos. Todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. É uma verdade tão gloriosa. E que infelizmente tantos estragam ao meter água nestas passagens. Isto é muito mais. É muito mais além, abundantemente além do que um mero batismo na água. Este batismo, esta identificação com Cristo. É este um só batismo do que o apóstolo fala em Efésios 4. Fomos batizados, todos quando fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. E nós também estamos livres da lei. Nós não precisamos agora de viver oprimidos com a lei, de cumprir os mandamentos da lei. Nós agora não somos abençoados. Deus não nos abençoa por praticarmos, por fazermos as coisas, mas nós queremos fazer as coisas para Deus porque vemos as bênçãos que temos, como forma de lhe agradecermos. Não estáis debaixo da lei, certamente conhece a passagem, e estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Ainda mais, nós somos agora uma nova criação. E certamente muitos conhecem aquela passagem que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós agora somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O facto de nós termos consciência de que somos uma nova criação, somos uma nova criatura, deve levar-nos. Agora sim, eu quero fazer as boas obras, as quais Deus preparou para que eu andasse nelas. E estas boas obras são agora, não são na eternidade, como alguns dizem. As boas obras é agora. Deus espera de nós boas obras. Nós agora temos a mente de Cristo. E o que é isto, a mente de Cristo? É pensar como o Senhor Jesus Cristo pensou. Ter uma atitude, o mesmo sentimento ou mente que houve em Cristo Jesus. Ver a vida, há um cântico que nós cantamos por vezes, quero ser mais como tu, ver a vida como tu. É esse o nosso desejo. Porque, infelizmente, eu não me lembrei de o fazer, mas há algumas imagens engraçadas. Se as virmos num certo sentido, parece uma coisa. Mas se virarmos 180 graus, essa imagem, é algo completamente diferente. E há alguns em que, visto de uma maneira, parece uma rainha, visto ao contrário, parece um mendigo. E, infelizmente, nós muitas vezes, mesmo nós crentes, apesar de termos essa capacidade, apesar de termos a mente de Cristo, por vezes pomos-la de lado, pomos a mente de Cristo na gaveta e vemos as coisas completamente ao contrário.
E nós, quando temos a mente de Cristo e quando olhamos para as coisas com a mente de Cristo, vemos as coisas completamente ao contrário dos outros. E eles não nos entendem. Como é que eu posso estar alegre? Por exemplo, como é que o apóstolo Paulo podia estar preso, abandonado, sem saúde e estar contente? Estar a dizer aos outros alegrem-se. Só mesmo quem tem mente de Cristo. Porquê? Porque temos consciência de que esta é uma momentânea e passageira tribulação, que não é para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos agora uma cidadania celestial. E provavelmente sabem que há pessoas que se metem em situações terríveis, põem em perigo a sua própria vida, para conseguirem obter a cidadania americana. Vem, nesta altura ainda, aqueles milhares de pessoas que todos os dias tentam atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos para chegar aos Estados Unidos, para depois conseguirem cidadania. E o que eles fazem para serem cidadãos americanos? E nós temos uma cidadania muito melhor, cidadania celestial. Nós temos que ter... E isto traz privilégios e responsabilidades. Nós agora somos peregrinos, devemos perceber que não estamos aqui apenas de passagem e temos privilégios, mas também temos responsabilidades. A nossa cidade, ou cidadania, está nos céus, onde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas agora somos concidadãos dos santos. Nós agora também estamos livres do poder do pecado. Com uma nova natureza e um novo desejo, nós somos livres do domínio exercido pelo pecado. Já não somos escravos do pecado. O pecado deve ser um acidente na vida do povo. Não deve ser algo, olha, Deus compreende-me, Deus percebe a minha situação difícil. Deve ser um acidente. Eu costumo dizer que, em relação ao pecado, o rei Salomão, quando faz a oração da dedicação do templo, diz, quando alguém pecar, a dada altura diz, Senhor, quando alguém pecar, João, na sua primeira epístola, diz, se alguém pecar, na mensagem da graça, o apóstolo Paulo nunca diz, se alguém pecar, não. O pecado não deve acontecer. É uma normalidade da vida do povo. Nós sabemos que pecamos, mas devemos ter consciência que isto é uma normalidade. Não é algo sequer que, como no tempo do rei Salomão, se alguém pecasse, havia maneiras de compensar o seu erro. Já estou crucificado com Cristo, ou seja, tal como Cristo não viveu para o pecado, estou morto com ele, portanto, Deus está morto para o pecado. Nós somos feitos aptos para o céu. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, como sabemos. A nossa cidade está nos céus. Estamos a ser preparados. Deus está a preparar-nos para o céu. E eu sei que ninguém gosta, mas mesmo quando temos doenças, quando passamos por situações difíceis, quando ficamos velhos, Deus está a preparar-nos para o céu. É Deus, olha, isto já não vais cá muito mais tempo. Portanto, vai-te preparando, vai-te habituando à ideia que isto cá na Terra é só de passagem. Isto é Deus também a mostrar-nos isso. E quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Somos então feitos aptos para o céu. E temos este grande privilégio. Temos acesso a Deus em oração. Já não temos o véu do tabernáculo que, por assim dizer, podemos dizer que foi rasgado. E foi rasgado. E temos agora acesso a Deus em oração. Temos ousadia. Por Ele temos acesso ao Pai. É o mesmo Espírito. No qual temos ousadia e acesso com confiança. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. E quantas vezes eu negligencio o privilégio de falar com a pessoa mais importante do universo, com a pessoa mais influente do universo. Pode mexer todas as coisas. Pode mexer todas as coisas, a começar em mim. Não é? Quando nós vamos a Deus em oração, não é, oh Deus, mexe aquilo, mexe aquela coisa, opera daquela maneira e da outra. Não. Primeiramente, mudar para que me ajude
a compreender, a aceitar qualquer que seja o desfecho, a ter paz, que é isso que nós lemos em Filipenses 4. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Não diz que vai fazer tudo aquilo que a gente quer, mas opera em primeiro em nós. E é interessante que quando João estava a orar, Deus mudou o seu cativeiro. Deus operou primeiramente nele, curando da sua lepra. Nós somos poupados à grande tribulação, não só à condenação do inferno, mas mesmo à grande tribulação. E é triste como alguns dizem que nós não merecemos escapar à grande tribulação. Esta geração tão ingrata, tão falhada, como é que ela merece escapar à grande tribulação? Mas nós somos salvos da ira futura. Jesus Cristo que nos livra da ira futura, da grande tribulação. E o Senhor Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Nós também somos adotados na família de Deus. Somos agora filhos de Deus. E atenção, que a adoção não é como a adoção que nós conhecemos. Aqui a ideia é o filho menino é considerado, a partir do momento em que é adotado na família, é considerado um filho adulto. E Deus vê-nos como tal, como filhos adultos, com os privilégios, mas também com as responsabilidades inerentes a essa condição. Lemos aqui que recebemos a adoção de filhos, lemos aqui que nos predestinou para filhos de adoção. Realmente é um grande privilégio. E temos ainda estas duas passagens: recebemos o espírito da adoção de filhos e esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Eu depois vou partilhar isto convosco para vocês ficarem aqui e depois até eventualmente acrescentarem. Isto tem algumas, mas espero que com alguma facilidade nós chegamos a centenas e mesmo assim fica aquém, não é? Nós teremos toda a eternidade para conhecer mais disto. Eu sei que quando me estou a ouvir parece uma eternidade, mas nós vamos ter mesmo toda a eternidade para conhecer mais desta tão grande salvação. Nós somos luz do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo e nós agora somos luz do Senhor. Já não somos trevas, como no outro tempo, mas agora somos luz do Senhor. E devemos resplandecer como astros no mundo. Somos eleitos, eu não vou aqui... Já foi difícil o suficiente para o irmão Peter as perguntas da semana passada, esta questão da eleição. Mas com a salvação o crente toma consciência de que pertence ao plano do propósito eterno de Deus. E temos aqui que devemos dar graças a Deus por nos ter elegido desde o princípio para a salvação. E aqueles a quem Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E lembramos aqui que nos elegeu nele, o Senhor Jesus Cristo, e somos eleitos de Deus, e lá está, o facto de sermos eleitos de Deus deve levar-nos a isto. Vestimos, pois, como eleitos de Deus. Há sempre consequências. Isto, claro que é extraordinário, mas também acarreta as suas responsabilidades. A nossa eleição é de Deus. Somos feitos conforme a sua imagem. Nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O homem é a imagem e glória de Deus. Também somos feitos agradáveis assim. Estejam descansados, já estamos perto do fim. Não estamos perto do fim das bênçãos, porque as bênçãos são infinitas, mas estamos perto. Ele nos fez agradáveis assim no amado. Essa passagem belíssima de Efésios 1. Por louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim. Nós somos extremamente desagradáveis, não é? Aquelas pessoas que nós conhecemos que infelizmente são extremamente desagradáveis, não é? Que nós até nem queremos muito estar próximos delas, porque a qualquer momento sai qualquer coisa que é desagradável. E nós também, nós mesmos os mais bonitos, mesmo os mais inteligentes, não somos agradáveis a Deus, por nós mesmos, mas Ele nos fez agradáveis assim no amado. E somos filhos de Deus. O crente é declarado filho de Deus com todos os privilégios e, como já disse, das responsabilidades. Todos sois filhos de Deus.
E atenção, muita gente só sabe metade do versículo, não é? Ah, somos todos filhos de Deus. Como é que somos filhos de Deus? Pela fé que há em Cristo Jesus. É a única forma. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos feitos herdeiros, e aqui esta passagem não... O crente tem uma herança em Deus e é feito participante da herança com Cristo. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E nós temos aqui também no final desta passagem quais são as riquezas. Vou ler a passagem toda. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, que é isto que falta. Nós termos os nossos olhos iluminados pelo entendimento. Porque andamos distraídos com muitas coisas, temos o foco noutras coisas, não temos os nossos olhos do entendimento, temos os olhos do nosso entendimento fechados, e por isso é que não sabemos qual a esperança da sua vocação e quais são as riquezas da glória da sua herança no santo. Esquecemos. Esqueço-me. Não sei de vocês, mas muitas vezes eu esqueço. Ele é penhor da nossa herança, receberemos do Senhor o galardão da herança e demos graças ao Pai que nos fez idóneos, nos tornou capazes, aptos para participar da herança dos santos na luz. O crente agora está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, assentado nos lugares celestiais. Há pessoas que pagam milhares de euros para ter um lugar cativo, um lugar anual no estádio. E quando eles são postos à venda, esgotam, alguns deles em certos clubes esgotam no instante. E nós temos um lugar cativo muito melhor. Ninguém nos tira. E é gratuito. Sentados nos lugares celestiais. Receberemos um corpo glorioso. Eu sei que quando se pensa em corpo glorioso, o Daniel é a última pessoa que se pensa num corpo glorioso, mas eu terei um dia um corpo glorioso. E aqueles que padecem dos seus corpos, doentes, enfermos, agarrados a uma cama, isto certamente os consola. Nossa irmã Filomena, o meu cunhado, o Simão, o nosso irmão Nando das Fontainhas, entre outros que nós conhecemos, certamente lhes dá esperança e também dá esperança a nós. Vamos vendo os nossos corpos a decaírem, a ficarem cada vez mais quebrados, né? Temos esta esperança, porque Ele transformará o nosso corpo abatido. Mesmo aqueles bonitos, mesmo aqueles formosos, jovens, no vigor da sua juventude, mesmo esses, o corpo é abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a todas as coisas. Temos o privilégio de servir a Deus. Deus não precisa de nós, podemos dizer. Deus não precisa de nós, mas tem prazer em que nós dá-nos esse privilégio. Tem prazer e dá-nos esse privilégio de que nós o servamos. Ele deu várias pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, para a edificação do corpo. Temos diferentes dons, mas todos nós podemos servir a Deus. Estamos perfeitos nele. Quem for honesto consigo mesmo percebe eu quão longe estou da perfeição, mas estou perfeito nele. Devido à sua ligação vital com Cristo, nós participamos daquilo que Cristo é. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Seremos glorificados. Aquela passagem que já vimos há pouco. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. E há pouco citei esta passagem, quando falei de passarmos por dificuldades, por situações complicadas, e devemos olhar para as situações com o mente de Cristo, e quando nós percebemos aquilo que nos espera, devemos dar graças a Deus. Porquê? Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E o apóstolo também fala da nossa leve e momentânea tribulação. Comparado, é assim, claro que quem passa por estas situações estará longe de dizer leve e momentânea. Porquê? Porque é duro, não é? É pesada, não é? A tribulação é pesada
e é duradoura, porque há pessoas que passam com dores constantes toda a vida. Mas comparado com a eternidade, mesmo que sejam 100 anos, 100 a dividir por infinito dá zero. Portanto, é leve, a comparação é momentânea. Não estou a dizer que seja fácil. Mas o apóstolo Paulo também não passou por situações fáceis. Ele próprio dizia, leve e momentâneo. E quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. E agora é o último. É o último. 39. Espero que alguém consiga aumentar esta lista. Pegue nesta lista e aumente. Se aumentar, fica mais perto do que eu das todas as bênçãos. Nós somos abençoados com todas as bênçãos. Porque há muitas mais. Todas as outras bênçãos podem ser incluídas num termo mais vasto. Todas as bênçãos espirituais. E é com Cristo que recebemos todas as coisas. O apóstolo Paulo, a dada altura, diz: tudo é vosso. Embora estas bênçãos tenham consequências físicas, estão nos lugares celestiais e devemos buscar as coisas que lá estão. Não é? Temos esta passagem, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, mas também temos todas as coisas e devemos buscar, então, as coisas que são de cima. Que sentido faz eu estar abençoado com todas as bênçãos espirituais e, ou seja, tenho uma grande herança, tenho um depósito muito grande de dinheiro num certo sítio e ando preocupado com outras coisas que não as coisas que são de cima. Então, para concluir, nós teremos toda a eternidade para compreender o tremendo plano no qual Deus nos quis incluir. Tudo isto provém de Deus. Deus é que fez tudo isto em nosso favor. Quando nós merecíamos a condenação eterna, quando merecíamos estar por toda a eternidade longe de Deus, Ele fez tudo isto para nós. Enviando o Senhor Jesus Cristo a este mundo para padecer o castigo que nós merecíamos. Sendo entregue pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa justificação. E agora Deus apenas diz: aceita. É teu, se quiseres. Infelizmente, a tragédia é que muitos rejeitam, escarnecem. Mas desse eu irei falar daqui a um minuto. Enquanto estamos no corpo, devemos conhecer mais, procurar conhecer mais e agir em conformidade. Devemos ter corações agradecidos, mas não só os corações agradecidos, mas também os membros. Eu agradeço muito ao Senhor, e a seguir escarneço. Zombo da cruz. Não deve ser essa a nossa atitude. E nós que somos do Senhor devemos falar desta mensagem. Não nos calemos. Porque hoje este é dia de boas novas e nos calamos. Rapidamente, não vou estar a contar toda a história, mas é uma história muito, muito interessante. É um conjunto de leprosos que viviam perto de uma cidade onde toda a gente estava a passar fome extrema, até se comiam uns aos outros, literalmente, e encontraram comida. E satisfizeram-se, comeram, e depois algum deles lembrou-se: não fazemos bem, hoje é dia de boas novas e nos calamos, vamos dizer aos outros. E o Evangelho pregar o Evangelho é um mendigo a dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Mas, para aqueles que rejeitam e não têm uma boa mensagem, para quem perante isto rejeita, não tem muita esperança. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como é que tu podes escapar perante uma salvação tão grande, tão maravilhosa, tão melhor do que aquilo que eu pude, nesta hora, explicar? Como é que tu podes escapar? Não podes. Não há escapatória possível. E eu espero que perante tudo isto, não só perante a perspectiva daquilo que resulta de aceitar esta salvação, mas também perante o perigo iminente que resulta de rejeitar, mas principalmente o reconhecimento, a gratidão por uma tão grande salvação, por um tão grande amor. Deus amou-me tanto, quando eu não merecia, quando o que eu merecia era castigo. Obrigado, Senhor. Eu quero. E estou eternamente grato, literalmente, eternamente grato. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a desfrutar, a percebermos que somos os seres humanos mais privilegiados, mais bem relacionados e mais bem-aventurados à face da Terra.